Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Na manhã da última quarta-feira, estudantes, representantes de sindicatos e da Central Única dos Trabalhadores aqui de Alagoas voltaram a protestar na Praça Deodoro contra o reajuste da passagem de ônibus aqui na capital. Confira os detalhes na matéria. Reunidos na Praça Deodoro, trabalhadores e estudantes protestaram contra o reajuste da passagem de ônibus em Maceió, ocorrido há 2 semanas. A concentração em frente ao Tribunal de Justiça serviu também para articular um protesto ainda maior que deverá ocorrer na próxima segunda-feira. Os manifestantes seguiram em passeata até o Calçadão do Comércio, nas imediações do antigo Produban, onde distribuíram panfletos contra o aumento da tarifa. Hoje nós estamos aqui numa ideia de dialogar com a sociedade para convocar para uma atividade segunda-feira que vai ser importante e decisiva. É uma comissão que composta por representantes de entidades do movimento sindical e do movimento estudantil participaram ontem de uma reunião com a promotora Fernanda Moreira, que é a responsável do Ministério Público pela Fazenda Pública Municipal, e ela nos informou que o agravo que o Ministério Público impetrou aqui no Tribunal de Justiça para tentar recorrer da decisão que aumentou a passagem será julgado pela terceira Câmara Civil na segunda-feira. E aí então nós resolvemos concentrar nossos esforços para a segunda-feira, já que será um dia decisivo, é um dia em que nós poderemos ter a decisão de que a passagem de ônibus em Maceió volte a ser a tarifa de R$ 2,10. Bom, então todo mundo que estiver assistindo aí, se puder, ou então se não puder, arrumar um tempinho para na segunda-feira, às 10 horas da manhã, puder comparecer aqui na Praça Deodoro, em frente ao Tribunal de Justiça, onde nós realizaremos mais um grande ato contra o aumento da passagem e segunda-feira será votado o recurso impetrado pelo Ministério Público, onde será decidido se a passagem continuará como R$ 2,30 ou voltará a R$ 2,10. Como a expectativa é grande de nós conseguirmos reverter essa decisão e a mobilização social é de extrema importância para que nós possamos conseguir uma vitória nesse sentido, então todo mundo que puder vir participar, por favor, compareça. E para demonstrar o impacto que esse reajuste terá na classe estudantil, nós entrevistamos o estudante de Geografia do curso da UFAL, Gutierre. Acompanhe. Já era complicado, assim, a gente pagava um valor exorbitante para um serviço extremamente precário. Hoje a coisa piorou bem mais, assim, é um impacto em torno de 20% no orçamento, isso é muita coisa. Todas aquelas atividades cotidianas, extra-universitárias acabam sendo prejudicadas. Então a renda já é pouca, então você tem que usar tudo isso para pagar sua passagem. Comprar livros hoje ficou inviável, atividades de lazer ficaram inviáveis, se você quiser manter uma frequência cotidiana na universidade. Assim. Então esse aumento prejudica não só o estudante que está indo para a universidade, mas, no âmbito da própria universidade, mas no âmbito, todos os âmbitos da vida, assim, porque sem transporte a gente não vive. Assim. O direito de ir e vir acaba sendo completamente prejudicado. A gente que é estudante acaba viajando muito pela universidade, a gente consegue ver os outros estados assim, em termos de transporte. O transporte público de Maceió é completamente deficitário, chega a ser uma piada. Assim, a gente tem transportes sujos, poucos ônibus que atrasam, ônibus que quebram, assim. Outros estados aqui do próprio Nordeste têm um transporte público muito melhor por preços menores, assim. A gente tem casos, por exemplo, de baratas nos ônibus que a gente pega para ir para o UFAL, de ônibus que atrasam 2, 3 horas ou não param nos pontos da universidade. Então, não justifica de forma alguma um valor de R$ 2,30 da passagem. Assim, isso é irreal. Toda a população está sendo atingida por esse aumento, não é uma coisa concentrada só nos estudantes. Assim. O próprio trabalhador também tem direito a lazer, tem direito a estudar, tem direito a fazer uma série de coisas que ficam completamente prejudicadas pelo aumento da passagem. Assim. Então, a gente convida estudantes, trabalhadores, desempregados, todos aqueles que dependem de ir e vir do transporte público e aqueles que não dependem também, porque no âmbito de uma cidade, assim, a gente tem que considerar o transporte público como um todo e não só dos usuários, assim, mas toda a população alagoana está se juntando nessa luta por um transporte público de qualidade e minimamente justo. E
E nós entrevistamos aqui no estúdio do programa Eu Quero Ver a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Arapiraca, Josiane Lima. Ela falou sobre a luta da categoria na segunda maior cidade de Alagoas. Confira. O Sindicá é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Arapiraca. Ele abrange todos os servidores públicos, certo? Então, a gente tem todas as categorias cobertas no sindicato. Bom, agora, sim, nós estamos com... foi assinado o PCCS dos servidores públicos, né? Pela Câmara, e a gente está aguardando que seja implantado agora, no mês de abril, que foi o que o prefeito passou para a gente, que a partir de abril já ia estar sendo pago esse valor, né? Já ia estar implantado o PCC. E assim, a gente tem alguns processos que a gente está tentando resolver, desde as outras gestões também, e alguns também que é agora da atual gestão. E assim, a gente tem o pensamento de, antes que acabe a nossa gestão, né, da direção atual, a gente consiga a sede do sindicato, que assim, a gente acredita que em 20 anos de sindicato, ele não ter uma sede ainda, assim, é um pouco, né? Então, a gente tem essa meta de conseguir a sede do sindicato antes que a gente termine a nossa gestão. A luta, em geral, é assim, a dificuldade que a gente tem com relação aos gestores, né? De acesso aos gestores, de uma conversação. Nós mesmos estamos há 1 ano e pouco na direção do sindicato e nós ainda não tivemos nenhuma reunião com o gestor. Já foi solicitado algumas vezes e a gente não conseguiu. E a luta sempre, no geral, no base, é aumento salarial, algum requerimento de algum direito que às vezes o servidor tem e não está sendo cumprido, como às vezes algum adicional de insalubridade, um adicional noturno, e algumas coisas que às vezes a gente sabe que acontece que não está sendo cumprido. Então, assim, no geral é uma dificuldade básica que eu acredito que seja de todos os sindicatos. O sindicato é o servidor. E assim, a gente sente muito essa dificuldade de ter o servidor junto da gente, brigando junto com a gente, porque assim, a força é os filiados. Então, a gente pede que eles vão até a gente e lá a gente tem uma ficha de filiação que eles podem preencher e autorizando, claro, que seja descontado. O desconto é 1% do salário, não é um valor que vai assim, prejudicar ninguém, né? E, assim, a gente tem que conseguir que o sindicato permaneça firme e forte, porque com o sindicato a gente já sente bastante dificuldade, você imagine se a gente não tiver o sindicato. E para que o sindicato esteja na ativa, a gente precisa ter esse dinheiro, precisa ter o filiado para que a gente possa manter. Porque agora mesmo, no momento, como a gente passou para você, a gente não tem sede, então a gente paga aluguel, a gente paga todas as despesas, a manutenção, no geral, advogado, contador, tudo que a gente precisa tem que ser mantido. E essa manutenção é feita com o dinheiro da contribuição do servidor. A gente está organizando essa questão do site, a gente não tem ainda um endereço eletrônico certo, não, que a gente está resolvendo essa situação, mas pode entrar em contato. O sindicato fica na rua São Francisco, número 340, no centro de Arapiraca. E tem o meu telefone, que pode entrar em contato também, que é o 9613-5408 ou 8116-7405. Ou pode entrar em contato também pelo meu e-mail pessoal, que é josianeal_25@yahoo.com.br. E assim que a gente tiver com toda a nossa questão, nosso e-mail pronto e tudo mais, a gente passa para vocês. Todo final de semana você está convidado a assistir ao DocCult, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. DocCult, todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde, com a apresentação de Luiz Gomes. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade.
O programa Eu Quero Ver termina por aqui. Lembrando que ele vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. E você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do nosso blog, o euquerovercult.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercult@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom final de semana e até segunda-feira. Eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver, Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval?